Dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 64 do livro de Isaías. Estão faltando apenas mais 2 capítulos para nós concluirmos o livro de Isaías. Isaías tem 66 capítulos e hoje estaremos vendo o capítulo de número 64. Lembrando que o livro de Isaías foi escrito há mais de 2.700 anos e como ele nos parece atual. Muito bom esse livro de Isaías, do profeta Isaías, que escreveu esse livro para incentivar os seus contemporâneos a serem leais ao Senhor e também exortar os futuros leitores exilados a se arrependerem dos seus pecados e ainda a confiarem que após o exílio o Senhor abençoaria o remanescente fiel e as outras nações. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Semeadores. Todos os dias estamos aqui com a palavra de Deus, de edificação, de exortação e de busca a esse Deus que se deixa achar. Nós estamos aqui com esse projeto desde 2016 e iremos concluir em 2019. Então abra aí a sua Bíblia, no capítulo de número 64 do livro de Isaías e faça uma leitura prévia antes de nos ouvir. Também, se preferir, entre no nosso blog site jamaisdesista.com.br. Lá você vai localizar o texto de Isaías 64. Você poderá acompanhar na íntegra essa fala. Em nossa leitura, nós nos encontramos na 4ª parte do livro de Isaías, finalizando já ele, que é o Isaías e o julgamento babilônico. Começou lá no capítulo 40. E nós estamos vendo agora arrependimento e resposta 2. Como já dissemos, a partir do capítulo 63, verso 7 até o final do livro, estaremos vendo o arrependimento e a resposta 2, e assim concluindo o livro de Isaías. Nesse ponto, Isaías está repetindo o padrão básico de arrependimento e livramento. Arrependimento e lamento, seguido pela garantia de Deus de que Deus, restauraria o seu povo. Lamento e arrependimento em continuação, a partir do capítulo 63, verso 7. Então, desde esse verso 7, do capítulo anterior, até o final deste capítulo, estaremos vendo em continuação a última oração do profeta, que se constitui num lamento, modelar para levar os exilados ao arrependimento. Percebe-se no texto de Isaías 64 uma linguagem nostálgica, com saudosas lembranças de um tempo que parece ter acabado por causa do momento em que eles passavam. O grande desejo era poder resgatar esse tempo. No primeiro verso, ele parece referenciar-se ao dia da manifestação gloriosa de Deus no Sinai, quando o escritor de Hebreus narrou sendo aquele dia um dia muito terrível em que os israelitas pediram a Deus e Deus se agradou do pedido deles, que jamais Deus se manifestasse daquela maneira teofânica que ele se manifestou. Hebreus 12, de 18 a 29. O fogo é uma evidência da presença divina, especialmente no julgamento. O desejo da manifestação do Senhor ali, conforme o próprio verso bíblico, era para que Deus fizesse notório o seu nome entre os seus adversários, de modo que, à presença de Deus, as nações tremeriam. Ele está se recordando e fazendo o povo refletir sobre o êxodo e sobre um Deus poderoso e um Deus imanente. Pelo fato de a humanidade depravada fabricar ídolos, surgem as proibições religiosas, mas as declarações teológicas não reconhecem outro Deus verdadeiro além do Senhor. Há nele o reconhecimento da soberania de Deus e da sua imanência, a qual tanto o povo desejava. Ele conhecia o Senhor como aquele que operava a seu favor, ou a favor daqueles que nele esperavam. Ou seja, no Senhor a nossa esperança jamais será frustrada, jamais será perdida, jamais será atacada. No tempo certo, mesmo que pareça tudo o contrário, Deus se manifestará, ainda que de forma teofânica, se necessário for. Deus jamais iria desamparar aqueles que o buscam, pois ele sempre se deixa achar por aqueles que o buscam em verdade e de coração sincero. Daqueles que o buscam, daqueles que amam a justiça, dos que se lembram dos seus caminhos. Deus jamais se esqueceria nem desampararia essa pessoa, verso 5.
Por isso que Deus mesmo é que sai ao encontro deles. Deus jamais iria desamparar. Ele procura fazer o povo reconhecer que o seu estado atual é devido ao seu pecado e à sua insistente permanência nele, apesar dos constantes avisos de Deus para abandonarem as transgressões e praticarem a justiça. A pergunta difícil para ele era se ainda haveria oportunidade para a salvação deles por causa disso tudo que estava ocorrendo. Acaso seremos salvos? Verso 5. Há confissões de todo o tipo nesse momento. Confissão de rebelião, de impureza. O povo procurava levá-los a sentirem o peso do pecado. Isaías ora, mas fala em nome do povo e no seu lugar intercede. Então Isaías está em oração. Estavam se achando imundos, ou seja, não se encontravam numa situação adequada para perceber a presença de Deus, embora a desejassem muito. Até as suas justiças, eles a tinham como um trapo da imundície. O termo é singular. Algumas versões antigas entendiam a expressão como referência aos panos manchados pelo sangue da menstruação. Se for esse caso, é um paralelo correto para o termo imundo. Então, até as suas justiças eles consideravam como trapos de imundície. Em consequência disso, eles se sentiam murchos como as folhas e as suas iniquidades então seriam como um vento que os arrebatavam para uma situação ainda pior e mais merecedora do juízo divino, do justo julgamento de Deus. Estando assim, como eles invocariam a Deus? Como eles iriam se despertar e como fariam deterem a fúria de Deus? O fato de Deus esconder o seu rosto deles mais fazia eles serem consumidos por causa das suas iniquidades, verso 7. Era um ciclo vicioso. O pecado os afastava de Deus. E quanto mais afastados, mais pecavam. Depois da confissão, o pedido de socorro, como de um filho perdido ao seu pai pedindo ajuda e socorro. Deus é nosso Pai, tanto por criação, quanto agora em Cristo Jesus, por adoção. Eles pediam a Ele e novamente levantavam a figura do Deus soberano, onde eles seriam barro, onde eles seriam o barro e Deus seria o oleiro. Eles reconheciam que a vida deles era pura graça e misericórdia de Deus, Criador e sustentador de toda a vida nessa terra. O pedido deles, no verso 9, era para Deus não se enfurecer tanto, com base na promessa de 54, de 7 a 8. Era para não se enfurecer tanto a ponto de esquecê-los perpetuamente por causa da iniquidade deles, com base na promessa de 43, 25. Eles pediam e faziam Deus se lembrar que eles eram o seu povo. As cidades santas, faladas neste capítulo como cidades de Deus, se tornaram em deserto. Sião está feito em ermo, Jerusalém uma desolação, verso 10. Eles se lembravam do templo que já não mais existia e que neles os seus pais o louvavam. Já havia se passado pelo menos uma geração entre esses que falavam e a queda do templo, que aconteceu em 586 a.C. Todos os lugares aprazíveis tinham se tornado em pura ruína. Verso 11. Isaías 64, o verso 1, diz assim: ó, se fendesses os céus e descesses, e os montes tremessem à tua presença. Está fazendo aqui uma referência lá ao Êxodo, que o autor de Hebreus explorou muito bem, falando do terror e do temor, da presença de Deus tão forte que o povo pediu para que Deus jamais se manifestasse assim. E Deus se agradou desse pedido do povo e nunca mais houve esse tipo de manifestação. O verso 12 encerra o capítulo dizendo: acaso conter-te-ás ainda sobre essas calamidades, ó Senhor? Ficarás calado e nos afligirás tanto? O capítulo termina com um lamento e uma provocação a Deus. Havia neles o reconhecimento de que a situação somente poderia mudar se Deus agisse.
E por isso procuravam de todos os meios como que despertar Deus a favor deles. No entanto, não era Deus quem dormia, mas eles que se encontravam bêbados do sono do pecado e da rejeição ao conhecimento de Deus. Isaías sabia e sofria, mas lutava em oração pelo povo de Deus. Ele também sabia quem era o seu Deus e o quão gracioso e misericordioso esse Deus era. Amanhã estaremos aqui com o penúltimo capítulo do livro de Isaías, onde Deus criará novos céus e nova terra. Não perca, inscreva-se no nosso canal, conheça o nosso blog e site jamaisdesista.com.br, onde a parte escrita é muito conteúdo, então você tem que ler lá e acompanhar, ouvir diversas vezes, ver diversas vezes para você assimilar todo esse conteúdo. Também nós temos a nossa loja virtual, semeadores.com.br, e nossa loja física no centro de Taguatinga, pertinho do Magazine da Economia, no centro de Taguatinga, Brasília, no Distrito Federal. Às 8h30, Momento Missionário. E às 15 horas dos sábados, Momento Missionário, Palavra de Vida, com o pastor Johnny Ramos, diretamente da Suécia. Todos os dias aqui, com essa Palavra de Deus. E como dissemos sempre, e assim nós encerramos esse dia, Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, querido.